Boa noite, hoje dia 17 de janeiro de 2025, nós damos início ao estudo do Evangelho de João. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8. Bom, muito bem. Eu vou começar dizendo do que se trata o Evangelho. Né? Quem é João? João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um pescador. Sua mãe era Salomé, devota seguidora do Senhor. Cresceu na cidade de Betsaida, perto da Galiléia. João escreveu para os crentes, para a igreja em geral. Usou um vocabulário simples, em estilo hebraico, mas escreveu na língua grega. Ele escreveu no fim do primeiro século, quando todo o restante do Novo Testamento já estava completo. A vida e obra de Jesus já eram bem conhecidos nessa época. O Evangelho já era pregado. Paulo e Pedro tinham sido martirizados e todos os apóstolos haviam morrido. Jerusalém fora destruída pelas legiões romanas sob o comando de Tito em 70 depois de Cristo. João devia ter uns 25 anos quando Jesus o chamou. Era discípulo de João Batista. No governo de Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos. Porém, mais tarde, voltou a Éfeso, onde viveu até a idade avançada, sobrevivendo a todos os apóstolos. João escreveu 5 livros do Novo Testamento. Bom, muito bem. Então, João dos apóstolos foi o único apóstolo que sobreviveu sem ser martirizado. Tá? Todos os outros sofreram martírio. E ele escreveu um evangelho diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados sinóticos, que vem de sinopse, contam mais a vida de Jesus e tudo, e é algo que eu explico um pouco melhor quando eu começo o ciclo dos evangelhos com o evangelho de Mateus. Aqui, o evangelho de João é mais teológico, é mais místico, tá? Então, eu dou um outro tipo de explicação. Tá? Vou prosseguir. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Propósito. João escreveu seu evangelho sobre a divindade de Cristo para provar que Jesus era o Cristo, o Messias prometido para os judeus, e o Filho de Deus para os gentios, os pagãos. O Verbo divino e eterno se fez carne, a fim de trazer a salvação ao homem. Tinha como propósito levar os seus leitores a crer em Jesus, a fim de que, crendo, tivessem vida em seu nome. A palavra-chave é crer. Encontra-se, em suas diversas formas, quase 100 vezes no livro. Nenhum homem podia ver a Deus. Por isso Cristo veio para revelá-lo. Veio ele próprio como revelação, é o que creio. João é o evangelho da salvação, para que creiais e crendo tenhais vida. Vou repetir, para que creiais e crendo tenhais vida. Esse evangelho foi escrito para refutar heresias correntes na época, principalmente como resposta à corrente gnóstica, que dizia que Jesus não era o Messias. Enfim, tá? Uma certa corrente. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ele diz que o importante é crer. Qual é a proposta que o Evangelho de João nos traz? Que o cristianismo nos traz? Primeiro, a salvação. A salvação é, na verdade,
o despertar da consciência. Assim como no Oriente, assim como no budismo, assim como no Oriente, assim como no budismo, a salvação é, na verdade, o despertar da consciência. Despertar do mundo de ilusão, despertar do mundo da matéria, despertar do mundo onde reina a ilusão da morte. Ilusão que foi dissolvida por Jesus na cruz. Tá? Muito bem. Ele diz que o importante no Evangelho de João é a crer. Crer é a fé. Por que ele diz isso? Porque a salvação é a iluminação, o despertar da consciência. Mas aí as pessoas vão dizer assim: sim, mas eu não consigo despertar. Raríssimas pessoas na humanidade são iluminadas e despertam. Como é que eu vou fazer? E aí Jesus traz uma outra proposta. Você chega pela fé. Você pode não viver plenamente agora no mundo material, mas você já é salvo. Mas é preciso que você creia. Então ele diz para Marta, antes de ressuscitar Lázaro: crês nisto? E ela responde: creio. E então ele ressuscita Lázaro. Então, a proposta é essa: você chega pela fé. Você não desperta plenamente enquanto está no mundo material, mas você chega pela fé. Então, o plano de Deus da ressurreição não é um plano capenga, não é um plano meia-boca, é um plano completo. Então, o Cristo ressuscitado é o que nós já somos. Se nós não vivemos plenamente, então nós chegamos pela fé. E nós já somos salvos. Ai, mas eu sofro. Jesus diz: paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Quer dizer, você está liberado da lei do karma, da lei da morte e do renascimento, das consequências. Né? Então, chegar pela fé já é a salvação, porque nós já somos tudo que nós poderíamos querer ser. Agora vamos adiante. Então é muito mais uma questão de despertar, né, do que de evoluir. Vamos lá. Segundo João, o que Jesus dizia só foi entendido depois. Repensando tudo o que aconteceu, os discípulos entenderam o que fizeram com Jesus e se tornou evidente que as Escrituras já falavam dele. Isso é corretíssimo. Jesus repreende os discípulos. Muitas vezes eles não conseguem acreditar. Eles têm muitas dúvidas. São humanos. Né? Imagine o conflito dessas pessoas, teoricamente mais preparadas, mas não como o mundo acha que é preparado, com cultura racional. Eles eram preparados porque eles tinham o coração mais aberto. E, no entanto, imagine os conflitos que eles tinham, já que eles tinham um pé humano na vida humana. Então, principalmente no Evangelho de Marcos, Jesus repreende duramente os evangelhos várias vezes. Né? E eles só foram entender depois, o que é absolutamente natural. E, e as escrituras já falavam dele. Qual é a importância dos profetas? Por que na missa muitas vezes tem leituras do Antigo Testamento e falando de profetas? O que é que tem de importante dos profetas? Todos eles apontam para o Messias. É isso que tem de importante. Então, o texto aqui está dizendo que, na verdade, as escrituras já falavam dele, sem dúvida. Sem dúvida. E por isso, João, quando escreve o Evangelho, insere a passagem de Zacarias na narração da entrada de Jesus em Jerusalém. Isso a gente vai ver depois. Nesse sentido, o evangelista, fazendo uma leitura teológica, colocou na boca de Cristo coisas que Jesus, durante a vida terrena, não pôde ensinar. Foram ensinadas pelo Espírito. No fundo, são palavras de Jesus.
pois é seu espírito quem ensina. Aqui algo muito interessante. Está dito aqui que o evangelho teológico coloca na boca de Jesus coisa que Jesus nunca disse. Isso é o evangelho de João. Nunca disse no sentido histórico, mas ele defende a ideia de que o Cristo é consciência viva, consciência crística, e essa consciência ensina. Então, o Evangelho de João é totalmente inspirado. É diferente dos sinóticos, que contam a história do jeito que eles lembram, que eles viram, eles conviveram. Tá? Não, é um evangelho ensinado pelo Espírito Santo. Muito bem. Então é um evangelho extremamente místico e precisa ser lido dessa maneira. Esse é o problema. É por isso que o evangelho de João pode ser lido com bons frutos somente em nível espiritual. Só a leitura da fé permite compreendê-lo em toda a sua profundeza. Então não é exatamente uma análise racional que está em jogo. É mais uma questão da fé. Só mais um pouquinho e nós vamos ver onde é que a gente vai chegar. O divino João, compreensão e aceitação. Chegamos ao pórtico celestial que é o Evangelho de João. Um estudo mais profundo dos evangelhos sinóticos, especialmente de Mateus, é uma base sólida bastante desejável. Nós já estudamos Mateus aqui, ainda que não de todo indispensável. Os evangelhos sinóticos foram, sem dúvida, inspirados pelo Espírito Santo. Contudo, os filtros de tais inspiração eram humanos. Neles transparecem alguns traços de dúvida, de não aceitação de um Jesus totalmente divino, identificado plenamente com o Cristo. Sim, é notório que os próprios discípulos diretos, os 12, tiveram muita dificuldade. A mensagem era muito maior do que a capacidade deles de aceitarem plenamente. O Evangelho de João, escrito posteriormente, veio para dissolver tais dúvidas e falta de aceitação e aponta para a fé como virtude fundamental, não só para entender, sentir, mas para viver plenamente o ensinamento divino de Cristo. Sentir, viver, não entendimento racional. Mas para isso, este evangelho nos pede que nos esvaziemos de conceitos e preconceitos anteriores. É preciso mergulhar nele de coração aberto, senão será impossível alcançarmos o portal celestial que ele nos aponta. Muito bem. Que portal é esse? Né? Nós temos que abrir mão de conceitos e preconceitos. Conceitos errados de Deus. Que Deus castiga, que Deus pune, que Deus é nosso empregado para resolver nossos problemas. Nós temos que abrir mão desses conceitos errôneos. Tá? Porque senão a gente não vai entrar no mistério do Evangelho. Só um momento, Pereira. Então, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Esse portal celestial, que é o Evangelho, é a porta estreita, que diz o Evangelho. Nessa porta estreita, nós passamos sozinhos. Nós temos que deixar de lado fardos, como o egoísmo, a ambição, o orgulho. Está vendo? Esses pesos que o homem carrega, isso tem que ser deixado de lado. E deixado de lado também conceitos errados que nós temos sobre Deus. Normalmente que vem da nossa infância, quando a gente estudou para a primeira comunhão, e depois, durante a vida toda, tudo que nós sabemos sobre o cristianismo é o que nós aprendemos com 7 anos de idade. Muito profundo, né? Então a gente precisa deixar os pesos, os fardos, os conceitos falsos e entrar
com o coração aberto, muito mais do que com a mente aberta. Pronto, pode falar, Pereira. Boa noite a todos. Olha, eu quero falar uma coisa, talvez não seja a nível de comum a todos, Sim. mas eu sinto isso. Olha, aprendizado é repetição. Sim. E você, repetindo o Evangelho de João, é uma coisa primordial. A Uhum. gente quer, pelo menos eu falo, que você fosse mais devagar, Ah, tá. Uhum. Sim. explicasse mais, o pessoal participasse mais, porque é através da participação que Uhum. a gente aprende um com o outro. Certo. Bem, eu concordo. Em primeiro lugar, esse evangelho está sendo repetido a pedido dos próprios alunos, tá? Em segundo lugar, Pereira, olha, sinceramente, eu só estou andando um pouquinho rapidinho, porque eu acho essa introdução muito corriqueira, pouco inspirada. João é fulano, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. É de interesse assim muito relativo, entendeu? É que eu não posso deixar de falar isso porque eu tenho convidados novos aqui hoje. Mas, sinceramente, eu acho muito desinteressante. Mas como fazer uma introdução sem falar quem é João primeiro? Mas Tá? isso é importante É. demais. Eu acho que o importante aqui é dizer que o evangelho é místico e que nós precisamos largar o fardo dos conceitos antigos. Até agora, o ensinamento consistente que eu estou trazendo é isso. Nós temos que abrir mão dos conceitos antigos. Mas por ele ser um evangelho místico, Sim. é aí onde está a dificuldade da gente. Quer dizer, a Sim, minha, mas né? eu não Eu não entrei no estou falando. Evangelho ainda. Esse é um texto assim Hum. ainda bastante fraco, para falar a verdade. Deixa eu continuar que você vai ver onde eu vou chegar, Ok, tá? obrigado. Bom, muito bem. Então, eu estou dizendo que nós precisamos deixar os fardos de lado. Então, eu vou prosseguir. Por isso mesmo, como inspiração para a nossa postura a ser tomada desde o princípio do estudo, apresento agora uma pequena anedota do Zen budismo. Olha que curioso. Para ilustrar qual é a postura para a gente enfrentar o Evangelho de João, eu trago então uma anedota do Zen. Porque nós defendemos que o Oriente e o Ocidente estão apresentando a mesma verdade. Masaharu Taniguchi faz a ponte entre o cristianismo e o budismo. Então, vou ler a anedota. A xícara vazia. Nain, um mestre zen budista, recebeu a visita de um professor universitário, a mente racional. A visita de um professor universitário que queria saber sobre o zen. Durante a conversa, o professor interrompia o mestre com frequência para impor suas convicções, mostrando sua incapacidade de ouvir e aprender as sábias lições que o mestre Naim tentava de passar. Tanto falava que não bebeu o chá que lhe foi servido. Então, o mestre serviu-lhe mais chá e o serviu com toda a calma deste mundo. E mesmo com a xícara cheia, o mestre continuou derramando mais chá sobre a xícara. O professor não se conteve. Por acaso não percebe que a xícara está completamente cheia e que já não cabe mais nenhuma gota? Está derramando. O mestre então disse calmamente: Assim como esta xícara, o senhor está cheio de opiniões e conceitos pré-estabelecidos. Desta forma, como poderia entrar um novo ensinamento?
Como poderei dar-lhe novas ideias e perspectivas se você não tem espaço para elas? Esvazie sua xícara. Então, prezado companheiro de jornada, esvazie sua xícara. Deixe-se preencher pela palavra de Deus. Deixe-se renovar por ela. Renovar a si mesmo só é possível esvaziando-se de conceitos. Como nós mostramos nessa figura para passar pela porta estreita. Que o Espírito Santo nos guie nessa jornada de entendimento e aceitação, não só da mente, mas muito mais do coração. Coração não é o coração físico, é uma metáfora da consciência divina que verdadeiramente somos. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O vento de Deus sopra para onde ele quer. Nós somos o barco. A nós cabe levantar a vela receptiva. A nós cabe a receptividade para que Deus nos leve enquanto barco. Levantar a vela e não jogar a âncora. Eu tive um aluno, eu não gosto de chamar de aluno porque eu não sou mestre, discípulo, eu não tenho discípulos. Né? Eu sou um facilitador e nós nos tratamos de igual para igual. Mas eu tinha um participante que toda vez, em todo o ensino espiritual, falava assim: ah, mas no mundo material, no mundo humano, não é assim. Bom, se fosse para estudar o mundo humano, então esse estudo era outro, não era um estudo espiritual. Então não cabe, toda vez que a gente está no barco, jogar a âncora no mundo material. Nós temos é que levantar a vela para que o vento divino nos conduza aonde ele quer, não aonde nós queremos. Então, por isto, esta citação do Evangelho aqui. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ele se deixa conduzir. Outra citação de Paulo, na carta de Coríntios, diz o seguinte, dentro do mesmo Espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, Paulo apóstolo também nos diz a mesma coisa. Não é o entendimento racional que vai nos levar a Deus. A mente não pode processar Deus. A mente racional não pode processar Deus. Eu, inclusive, vou explicar um rudimento de filosofia. Todo conhecimento se dá por uma relação de sujeito e objeto. O sujeito conhece os objetos que ele capta através dos 5 sentidos. E ele vai processando aquilo enquanto conhecimento, sujeito e objeto. O problema é que Deus não é objeto de conhecimento. Deus é a própria consciência. Então, a mente racional não consegue processar Deus. Então, a mente racional, ela é simbolizada pela Torre de Babel, que quer alcançar Deus, mas que desmoronou porque não consegue sair do mundo material. Né? Então, no estudo de João, nós temos que abrir mão, né,
de querer entender Deus e muito mais sentir e viver. Essa é a mensagem fundamental. Tá? Então, o fundamental do que eu disse agora é largar os fardos dos conceitos antigos. Sinceramente, até agora eu não falei outra coisa significativa que vale a pena repetir e esmiuçar, a não ser isso. É preciso largar os conceitos antigos para entrar mais profundamente no Evangelho de João. Tá? Tudo bem? Pode falar, Rubens. Boa noite a todos. Só uma palavrinha para aqueles que estão começando hoje, né? Nós já estudamos esse evangelho. Eu acho que a diferença básica desse evangelho dos outros, só para completar o que você está falando e tal, é que, por exemplo, na nossa vida até esse momento, a gente, antes de estudar com mais propriedade no evangelho, a maioria das pessoas elas acham que conhecem Jesus. Acham que conhecem Jesus porque viram nos filmes, porque foram na igreja católica, ouviram as parábolas e tudo mais. Mas não é só as parábolas e não é só a história da vida de Jesus. O primordial aí no Evangelho de João é o Cristo. Né? Então, não é um evangelho que está contando uma história, é um evangelho que acontece agora. Jesus está falando para a gente agora. Então, quando a gente lê, quando você lê o evangelho, a gente tem que sentir essas palavras como se ele estivesse conversando com a gente. Então, é um evangelho completamente diferente dos outros. Apesar de ter um pouco também da história de Jesus, a ênfase toda é para o Cristo. Né? Essa é a beleza desse evangelho. Exatamente. Né? Os outros é que vão contar mais a história, mas também tem a beleza e também tem o espírito. Mas esse enfatiza mais a consciência crística. Ele é estruturado em cima da história, mas a história, inclusive, os pesquisadores dizem que ele não tem valor histórico. Claro que não tem valor histórico. Ele está fora do tempo e do espaço. Deus não está no fluxo do tempo. Ele está falando ao coração, ele está, que nem Rubens está dizendo, ele está falando para nós. Agora, porque só existe agora, no tempo de Deus. Esse é o tempo do Evangelho de João. É o agora. Né? Então, primeiro de tudo, nós temos que largar esses conceitos da infância, tá? E esvaziar a xícara, como diz o Zen budismo, e entrar numa coisa nova, onde é mais importante sentir, viver. Tá bom? Então, a introdução, o espírito da introdução era mais trazer isso. E agora a gente entra no evangelho propriamente dito, e aí sim eu concordo com o Pereira. Na introdução, não, mas aqui sim a gente deve ir com bastante cuidado, porque agora nós vamos falar do evangelho propriamente dito. Tá? Bom, muito bem. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Já está bom por aqui. Vou compartilhar para ler mais uma vez. Esse começo já mostra a profundidade do texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Bom, muito bem. Então, em primeiro lugar, o verbo foi escrito em grego, então a palavra é o logos. O logos é o Cristo. Jesus é o Cristo, é o próprio Cristo, se revelando de uma forma humana. Mas o Cristo é o verbo. E o que João está dizendo? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, o verbo, logos, o Cristo existe desde sempre. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o Cristo é a própria consciência divina.
Aí ele diz assim, ele estava no princípio junto de Deus, desde o princípio. Desde o princípio. Então Jesus mais tarde vai dizer assim, antes de Abraão, que Abraão fosse, eu sou. Ele não diz eu serei, eu fui, eu era. Ele diz eu sou, agora, eterno, desde sempre, desde o início, desde sempre. Desde sempre eu fui um com Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu e o Pai somos um. E ele diz então, com muito espanto, que tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. O que quer dizer então que o Logos, que é o Cristo, é o Criador. Pasme, é isso que está escrito. O Criador é o Cristo. Você pode chamar de Jesus Cristo, porque é o mesmo Cristo. Deus, incognoscível pela mente humana, né, é inatingível, mas pela pessoa, pelo mistério do Filho, ele é o Criador. Então o Evangelho diz, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Ele é o Criador. Espantoso, não é mesmo? Então vamos lá. E diz com toda clareza, ele existiu desde sempre. Aleluia. Então, 4, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus, João mais tarde vai dizer que Deus é amor. Mas aqui ele está dizendo que Deus é vida. E a vida era a luz dos homens. Vida eterna. Deus é vida. Ora, eu estou vivo? Então o que é isso que está em mim que se chama vida? Não está em mim porque não é uma coisa dentro de mim. Eu sou a vida de Deus. Então, como Pereira disse outro dia, é esquisito você dizer algo como minha vida. Não existe minha vida, só existe a vida de Deus. Só há uma vida, que é a consciência. Então, eu estou vivo. Deus é onipresente, isso começa em mim. Deus é onipresente, eu estou vivo, é isso que nós chamamos de vida. O que é que nós chamamos de vida? Qualquer coisa que você chame de vida, se você trocar pelo nome que Moisés recebeu, eu sou, você está chegando muito perto, né, da mensagem do Evangelho de João. Muito perto. Tudo que é vida, se você chamar eu, está chegando muito perto da mensagem de João. Tá? Então, nele estava a vida era a luz dos homens. Vamos compartilhar aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui é uma complicação teológica. Olha, só nos 5 primeiros versículos nós temos uma teologia completa. Completa. Ele era a vida e ele era a luz, mas as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Tá? Então, tem que contar a história do mundo inteiro para explicar essas 5 frases. O ser humano, através de uma alegoria, porque só se pode contar por uma alegoria, é um mistério que não pode ser compreendido, o ser humano teve uma queda de nível de consciência.
Adão e Eva comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, da dualidade, bem e mal. E então passaram a viver no mundo ilusório, no mundo da matéria, no mundo fenomênico, como diz o Masaharu Taniguchi, mundo captado pelos 5 sentidos, como expliquei do processo de conhecimento, sujeito, objeto, captado pelos 5 sentidos. Neste mundo, quando houve essa queda de consciência que ninguém sabe explicar como foi, entrou o senso de separação de Deus. Então o ser humano se sente separado de Deus. Ele era um com Deus, ele era unido com Deus. Mas então ele passou a se sentir separado. Tá? É o mito de Lúcifer que nós vamos estudar mais para frente, que Lúcifer é o ego. Eu reinarei, eu sou separado. E o senso de separação de Deus. E aí também entrou a morte no mundo. E não pode haver morte em Deus. Se houvesse morte em Deus, Deus não seria onipotente. Deus não seria infinito. Ele acabaria onde começaria um poder chamado morte. Então, justamente esse verbo que estava com Deus, que criou tudo, que é a vida, que é o amor, veio para resgatar, né, os filhos perdidos na ilusão e para dissolver a ilusão da morte na cruz. Para restaurar o que foi perdido. Então é a ilusão da morte. Esse é o mundo das trevas, o mundo onde reina a morte. Depois, um salmo de Davi também se diz assim: mesmo que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, tu estás comigo. Por que ele fala vale da sombra da morte? Por que ele não fala vale da morte? Porque a morte é uma sombra. É uma ilusão a ser desfeita. Então, se eu sou a vida de Deus, eu sou a vida eterna. E vivo uma ilusão de que eu morro e renasço num sofrimento infinito. O plano de salvação é o despertar da consciência, é sair dessa ilusão de ciclo de morte, ou de morte e renascimento, morte e renascimento, morte e renascimento, e assim por diante. O contrário de morte, diz o Eckhart Tolle, o contrário de morte é nascimento, não é vida. Vida é Deus. Então, a luz veio e as trevas não a compreenderam. Houve uma rejeição do Cristo. A rejeição do Cristo é tema dos 4 evangelhos. Né? Houve a revelação por amor, mas muitas vezes o ser humano disse: não quero. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo vai conhecer o mundo. O pai não impede. Ele tem o direito de escolher. E o pai não vai buscar, o pai espera no portão. E nunca deixou de esperar no portão pela volta do filho. Mas ele tem que querer. Ele tem que querer. E ele vai até perder tudo e até um dia ele dizer para si mesmo: eu quero voltar. Nesta hora o pai está esperando. Sempre esteve. E mais uma vez eu conto aqui, já que é a primeira aula, é muito repetido para quem me acompanha, mas para quem está conhecendo, mais uma vez o pai recebe o filho de volta a casa, que é a consciência verdadeira, a vida eterna que ele é, e o pai não pergunta: você roubou, você matou? Por que ele não pergunta? Porque tudo isso foi sonho, foi pesadelo, jamais existiu. É um mundo de ilusão. Nós estamos sonhando esse mundo de ilusão. Então, como nós estamos vivendo esse mundo de ilusão e a gente não consegue acordar, então Jesus pergunta: crês nisso? Creio. Então você já está salvo.
Porque o plano de Deus não foi pela metade, foi um plano completo. Tá? Então, é isso que está dizendo no começo do Evangelho de João. Então, vamos repetir até aqui, porque esse primeiro capítulo é extremamente complexo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós temos essa situação. A revelação do Cristo para dissolver a ilusão da morte e resgatar os filhos do sofrimento. Eles aceitaram? Não. Então vão continuar sofrendo. Porque querem. Bom, prossigo. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Olha que interessante. Nos evangelhos sinóticos, eles contam o nascimento de Jesus, vai, vem, vai, e aí aparece, lá pelo capítulo 4, assim, Jesus encontra com João Batista, onde ele é batizado, ele não precisaria ser batizado, mas ele vai começar um ministério. Aqui neste evangelho é diferente. Mal passou esse enunciado extremamente metafísico, teológico, já logo de cara já aparece João. Tá? Logo de cara já aparece João Batista. Então vamos adiante. Vamos ver qual é a mensagem. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele, preparando as pessoas pelo caminho da fé. Ele veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Mas já vimos que o Verbo é o Cristo. Então não era luz, ele veio para preparar o caminho, para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Veio para isso. Veio para isso. Vamos lá. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Aí. Eu não falei que o Cristo, o Verbo, estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito? Agora, isso foi no versículo 3. Agora, no versículo 10, João diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Quer dizer, se não ficou claro lá em cima, ele está repetindo aqui embaixo. O mundo foi feito por ele. Falado com toda clareza, repetido. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Mais uma vez, ele está dizendo que o Cristo foi rejeitado. 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Muita atenção aqui. Veja que eles falam assim, que ele fala assim, mas a todos aqueles que o receberam. Ótimo, tudo bem. Ele prossegue, aos que creem no seu nome.
Veja que o verbo está no presente aos que creem no seu nome, agora, aqui, nós. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o que eu falei, nós somos filhos de Deus porque o plano de Deus, da cruz e da ressurreição, não foi um plano meia boca, não foi um plano pela metade, foi um plano completo. Nós já somos o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Cristo, é a nossa consciência. Os que creem já chegaram. Podemos viver umas dificuldades impermanentes, passageiras, e Cristo nos diz, paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Mas nós já somos aos que creem, não aos que criam. Aos que creem. Deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, deu o poder de voltarem a ser o que nós verdadeiramente somos e sempre fomos. Certo? Então tá. Estou ouvindo aqui, Rubens quer falar de novo. Pode falar. Nós somos os filhos de Deus, mas toda vez que nós temos, por exemplo, medo, então nós deixamos de ser o filho de Deus. E nesse sentido, esse evangelho é muito importante, porque ele é quase um manual para a gente aprender a ser realmente o filho de Deus. Então vamos dar uma adiantadinha nisso. Medo. Então nós somos o Filho de Deus pela fé, nós já somos. Então nós estamos num nível de consciência elevado. Acontece que como nós temos num pé humano, nós não conseguimos manter esse nível elevado. Então volta e meia a gente cai. A gente cai pelo medo. Porque os apelos do mundo são muito fortes. Então a gente cai pelo medo. A gente tem um pé no humano. Então a gente fica vivendo medo, né? A gente se perde nas ilusões do mundo, né? A gente tem a carne fraca, a gente se perde nas fraquezas do mundo. Mas o eu verdadeiro, Filho de Deus verdadeiro que eu sou, já ressuscitou, já é salvo. Situação humana. Paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Mas tem que ter o coração aberto, tem que crer. O coração aberto quer dizer, tem que ter um lugar para esse Filho de Deus florescer. Porque a Rosa Cruz diz que a rosa floresça na sua cruz. Né? A consciência floresça na cruz da matéria, dos 4 elementos do corpo físico. Então, são os apelos no mundo. Nós já somos iluminados, nós já somos salvos, mas os apelos, nós temos lampejos disso, todos nós, mas a gente não consegue manter. Então, com os apelos do mundo, a gente tem os momentos de fraqueza, os momentos de medo, os momentos de falta de confiança em Deus. Isso é fundamental. O Rubens fala muitas vezes de confiança em Deus. Fundamental. Né? Então a gente vai aos trancos e barrancos. Mas mesmo assim, pela fé, nós já estamos salvos. Essa é a beleza do cristianismo. Não é uma coisa, eu tenho que me tornar espiritual. Não, eu já sou. Eu já sou. Tá? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, repito. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Outra coisa espantosa que está dizendo aqui. Ele está dizendo que não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Curiosamente, no budismo, e o Masaharu Taniguchi gosta de citar isso, também se diz que Buda não nasceu, não morreu,
não veio de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum. Então, nós somos vida eterna, nós somos a vida de Cristo, nós não nascemos e não morremos. E aí vocês vão perguntar assim, não, mas como que eu não nasci? Nicodemos, no capítulo 3, vai perguntar, como? Eu vou ter que voltar à vida no ventre da minha mãe? E não, nós não nascemos. Aí você vai dizer assim, mas eu nasci do meu pai e da minha mãe. Sou profundamente grato pela oportunidade. Mas, eu pergunto, antes de nascer, no sentido humano, antes de nascer do seu pai e de sua mãe, você não existia? Existia? Então você nasceu de onde? De onde? Imagem e semelhança de Deus. Não tem como. Por isso que eu não gosto muito dessas linhas esotéricas que falam assim, fulano é uma alma antiga. Todas as almas são antigas. Todas as almas nasceram em Deus. Não tem outro lugar para nascer. Então, o Evangelho e o budismo também diz, ninguém nasce. Nós somos. Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou, diz Jesus. E eu, como filho de Deus, como consciência crística, também posso dizer isso. Antes que Abraão fosse, Abraão humano, não Abraão espiritual. Antes que Abraão fosse, Abraão no tempo. Eu sou. Eu, Giancarlo, vivo no tempo, com medo, como disse o Rubens. Mas o eu que eu sou é antes que Abraão fosse. O eu, Giancarlo, nasceu de meu pai e minha mãe e eu sou muito grato. Mas o eu verdadeiro que eu sou nasceu de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então é isso que ele está dizendo. Então vocês vão vendo como é profundo o que ele coloca aqui. Tá? Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho unigênito recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer isso. Aí, bom, eu sinto muito, cada um tem o seu pensamento. Mas o cristianismo, o Evangelho de João, está nos dizendo que o Cristo não é uma consciência cósmica acessada por um homem chamado Jesus. Um irmão mais velho melhoradinho, como é pregado por aí em várias correntes esotéricas. Não, a proposta é outra. A proposta diz que o Logos, o Verbo, tomou forma humana, se revelou entre os homens. Então Jesus não é um médium, Jesus é a revelação, não falo nem manifestação, é a revelação da consciência divina no mundo dos homens. O Verbo se fez carne, ele se revelou como carne. Mas as trevas não o reconheceram. É o que eu falado lá atrás. Então, volto aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não precisa dizer mais nada, é o Natal, né? É verdade que o Natal, o Cristo deve nascer na manjedoura do nosso coração todos os dias. Isso fora do tempo, é sempre agora. Mas, no mundo da ilusão, por amor e por misericórdia, então Deus em algum momento se revelou para chamar os filhos dessa ilusão. Por quê? Porque os filhos sofrem. Estando separados de Deus, pecado original, separados de Deus, no mundo onde reina a morte e, portanto, reina o medo, há o sofrimento.
Então Deus se revela no mundo para resgatar os seus filhos. Então, o advento de Jesus é uma revelação, não é um mediunismo. Tá? Existe essa abordagem, é outra, eu não sigo. A abordagem do cristianismo é uma outra proposta, que a própria consciência divina se revela no mundo dos homens. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho unigênito recebeu do Pai, cheio de graça e verdade. Porque João é testemunha, e ele vai falar muito disso na primeira carta, uma carta belíssima, que nós já estudamos. E eu vou ter que parar aqui, porque são 20 e 27. Em seguida, ele vai dizer que João Batista dá testemunho dele. E aí ele vai dizer, só vou ler essa frase e eu retomo dela mesma na semana que vem. E o Verbo se fez carne aqui. João deu testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. João Batista é primo dele, 6 meses mais velho, mas ele existia antes. Tá? Bem, João veio para clarear o caminho, exatamente. E aí ele diz, ele era antes de mim, quer dizer, ele existiu desde sempre. Gente, eu quero falar uma coisa rapidinho para aqueles que já nos seguem. Segunda-feira, nós temos aquela aula que vocês me pediram do desapego, tá? E eu acabei montando uma apostila, porque o assunto é muito complexo. Então, amanhã eu posto para todos. É uma apostilinha pequenininha, mas tem gente que gosta de acompanhar com texto. Então, eu posto amanhã, tá? Então, o Evangelho de João, por isso, agora vocês podem entender melhor que eu corri um pouco com uma introdução falando, João é filho de Salomé, isso, aquilo, porque eu preciso de mais tempo para um evangelho tão complexo. Nós fizemos o quê? 14 versículos, pouquíssimo, de extrema profundidade, e numa aula inaugural eu tinha que dar um pouco do sabor do evangelho e não ficar só na introdução, tá? Então tá aí, agora dá para perceber qual era o projeto, tá bom? Agradeço. E domingo nós temos um novo curso da meditação contemplativa, começando da primeira apostila, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado àqueles que vieram nos visitar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até domingo.